Gabinete da Verdade. Tema de hoje: quem é essa mulher que ao nascer já se tornou vítima de um triplo preconceito? Mulher, negra e favelada. Quem é essa mulher que, quando criança, vendia limão e amendoim na rua para ajudar a família em casa? Que desceu e subiu muita ladeira no morro para entregar trouxa de roupa? Quem é essa mulher que, mesmo com todas as dificuldades da vida, nunca aceitou conselhos do tipo: isso é assim mesmo, sempre foi assim? Quem é essa mulher que, ainda adolescente, já alfabetizava jovens e adultos pelo método Paulo Freire e, mais tarde, mesmo com todas as dificuldades, concluiu seu curso superior em serviço social? Que, na luta por dignidade, combate ao racismo e exclusão social, logo se tornou uma das maiores lideranças populares do Rio de Janeiro. Importante dizer que ela não entrou para a política, ela foi empurrada para a política pela própria vida. Aqui eu sou a Benedita. Mas quando a Bené chega lá em Brasília, ela é a deputada. Mas quando eu abro a porta, eu sou a empregada do prédio. Sabe? Cadê a deputada? Onde é que ela está? Ninguém me viu, não sabe? Não conhece. Então essas coisas são coisas que me pegam num determinado momento da minha vida, que é dureza. Porque eu tô aqui, eu tô sabendo como a polícia me trata, como é que ela chega na porta, ou como é que ela faz. Quem é essa mulher que, ao lado de um metalúrgico, ajudou a fundar o maior partido de esquerda da América Latina? Que, justamente por ser mulher, negra e favelada, quebrou todos os tabus na política. Foi a primeira mulher e negra a se tornar vereadora do Rio de Janeiro, foi deputada federal, deputada constituinte, primeira senadora negra na história da República, vice-governadora do Rio de Janeiro, governadora e ministra do Desenvolvimento Social no primeiro governo do presidente Lula. Quem é essa mulher cuja própria trajetória de vida ecoa com força nas reivindicações das mulheres, da população negra, das trabalhadoras domésticas, das comunidades quilombolas e na luta contra o racismo. Suas lutas e glórias, inclusive, foram contadas e cantadas pela Escola de Samba Caprichosos de Pilares, na Marquês de Sapucaí. Quem tem magia no pé, quem vem na força da fé, e a voz que veio de lá da favela é da guerreira Bené, salve ela. Quem é essa mulher que, em 1988, ao lado de inúmeras outras mulheres guerreiras, contribuiu para a realização da primeira Marcha Nacional das Mulheres Negras? Quem é essa mulher que, no Congresso Nacional, foi relatora da PEC das Domésticas, atuação que garantiu os direitos trabalhistas para mais de 7 milhões de trabalhadoras? Não é demagogia estar aqui. É algo da pele, do coração e das veias e da luta. Quem é? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que pensou os caminhos da liberdade ao lado de Nelson Mandela e buscou o diálogo com grandes lideranças nacionais e internacionais no combate ao racismo e à exclusão social? Quem é essa mulher que, por sua história de vida, foi homenageada pelo Museu da ONU em Nova York como uma das 20 personalidades em todo o mundo que lutaram e lutam contra o racismo? Quem é essa mulher que sai em defesa da presidenta golpeada pela Casa Grande? Em nome dos que ainda têm fome e sede de justiça, eu quero dizer não ao golpe. E luta para que se faça justiça ao melhor presidente que o país já teve. Quem é essa mulher que da sua luta faz? Marielle! Marielle! Hoje! E sempre! Marielle não apenas representava a comunidade negra ou da favela, era o símbolo da luta, o símbolo da resistência de nós mulheres negras que décadas e décadas
máximos, luz ou mulher! Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que, diante do imenso desafio de resistir ao golpe de 2016, ocupa bravamente ruas, praças e o parlamento em defesa da democracia e do resgate dos direitos do povo brasileiro? Quem é essa mulher cuja fé a inspira a lutar diariamente e, por isso, chega aos 76 anos de idade com a mesma energia daquela jovem negra do chapéu mangueira? Quem é essa mulher? Quem é? Ela se chama Benedita da Silva, uma mulher que não teme a luta. Mas não é apenas ser doutores, parlamentares, advogados. Eu preciso que a sociedade saiba que somos de cor diferente, mas que temos os mesmos direitos. Em 83, eu tomei posse e na hora da posse você tem que fazer aquele juramento, né? Aí quando eu fui falar, Benedita da Silva, mulher negra favelada, assim eu prometo. Então, você imagine em 1982, depois de mim veio Jurema Batista. Anos depois de Jurema Batista, a Marielle. Nós não conseguimos construir uma representação de mulher negra na Câmara de Vereadores pós assassinato de Marielle, que até agora ninguém sabe porque mataram. É uma interrogação que fica, mas mais do que isso, a falta que a gente sente da presença da Marielle. Mas eu tenho certeza que a luta da Marielle não foi em vão. Muitas Marielles, outras, chegarão da Câmara de Vereadoras até a presidência da República, eu não tenho dúvida disso. Vote 13! Boa noite, amigos. Boa noite, amigos do Comitê Volta Dilma Rio de Janeiro, do canal, amigos da militância petistas, amigos da nossa queridíssima Benedita da Silva, que está aqui com a gente hoje. E muito obrigada, Bené, por você, entre uma live e outra, ter esse tempinho aqui para falar com quem tanto te admira, tanto te respeita e também te quer. Boa noite, Malu. É um prazer enorme poder estar aqui no Gabinete da Verdade. Boa noite, os internautas que vão nos acompanhar nesta live. Para mim é uma honra esse Gabinete da Verdade, com essa cara maravilhosa que vocês têm e a minha querida sempre presidenta Dilma. Uma Nossa, querida. É uma querida para mim. Nós vimos, Bené. Fantástica, extraordinária, enfrentando essa coisa horrível, mas com muita dignidade e nos colocando sempre para cima, com muita força. Eu agradeço a vocês por terem esse gabinete funcionando. Sim, nós precisamos da verdade, o Brasil precisa encontrar a verdade, Benê, encontrar a verdade das pessoas que lutam, das pessoas que trabalham na política pelo bem do país, do povo, pelas melhorias da situação do povo brasileiro. Essa é a verdade que a gente precisa encontrar, e você é a verdade, Benê, a verdade desde criancinha. Eu vou pedir para você contar a tua história. Eu acho que a tua história é mais do que sabida, não só no Brasil, mas no mundo. Mas eu acho que é uma história de superação e de aprendizado geral para nós, sabe, Bené, que estamos assim enfrentando esse golpe, achando que não tem saída. Você é um exemplo de que tem que ser trabalhada essa saída, né, Bené? 78 anos aí de luta. Então, qual é o segredo para tanta esperança? A própria luta que nos impulsiona e vai fazendo com que você tome essa consciência e de que não perca a esperança e sempre se renovando, porque a questão não é a idade, é o tempo que você tem para cuidar das coisas. E então essa sempre foi a minha vida desde criança, na batalha,
né? Depois na comunidade de Chapéu Mangueira, morei lá 57 anos, mas sem parar, né? Não, nem em partido nenhum, meu único partido é o PT, e aí o que eu faço da vida? Né? Trabalhei com as crianças, sempre, trabalhando com as mulheres na comunidade, uma coisa fantástica, extraordinária, e nós nos fortalecíamos umas às outras, e com a nossa luta ali, luta da mulher, as mulheres da bica d'água, porque não tinha saneamento, mas você tinha menos violência, né? Fui criada com menos violência, e eu vi o crescimento, o abandono do Estado e como as coisas foram acontecendo até os dias de hoje. Quer dizer, o Estado foi abandonando, o Estado não deu uma cobertura, o Estado dividiu favela e o asfalto, e quando ele fez isso, ele criou muitos para trabalharem para poucos. Então, foi aquela história, né? Feita a cidade, faz a coisa, constrói edifício, palácios e tudo mais, mas você sofre uma repressão, como nós sofremos em 64, 68, e começam as derrubadas das suas casas, quer dizer, barracos, né, que nem de alvenaria eram. E a gente sofreu muito com essa luta e fomos nos organizando, e fomos vencendo batalha, né? Hoje as pessoas olham para a comunidade, para as favelas assim, e diz, puxa vida, esse pessoal aí precisa, né, ainda e precisa mesmo de saneamento, de tudo isso, mas coisas que há 60 anos atrás nós estávamos batalhando, brigando, né? Foi uma outra geração que chegou, e agora essa geração que vem aí com muita esperança. E depois me convidaram para uma conversa sobre a criação de um partido político. Aí eu fiquei assim, né? Mas acabei indo. Né? Aí foi quando eu conheci Lula, em São Bernardo, uma grande reunião, saímos de lá pensando, né? E hoje é esse gigante que está aí. Né? Chegou a ser presidente da República por 2 vezes, fez sua sucessora, então nós também, pela primeira vez, tivemos uma mulher na presidência, né? Deram golpe nos dois. Né? Pela primeira vez nós tivemos um governo voltado para o povo. Ao dar um golpe nos dois, deram um golpe na nação inteira, e hoje nós estamos vivendo essa situação, esse caos, né? Enfrentando o racismo, enfrentando o machismo, violência doméstica, né? O desemprego total, as favelas desamparadas, agora com tanta situação difícil acontecendo, mas a gente só vê mãe chorando, né? Seus filhos indo embora, uma chamada bala perdida que não é perdida, né? Que é achada. Né? Antes de ontem, ou ontem mesmo, uma criança de 7 anos, né? Ela foi mais uma criança, e essa situação, quando nós já estávamos, né? Nós estávamos subindo degraus. Degraus, são 500 anos de exploração nesse país. A gente teve 13 anos de suspiro, assim, de respiro, de sonhos, né? E o que nós estamos perdendo, Benel, que a gente tem que reconquistar. O que nós estamos perdendo foi o que nós conquistamos nos governos PT, e é o que nós temos que reconquistar de novo. Sim, porque o governo petista foi um governo que deixou as marcas que o PT deixou, né? Se chama legado.
E exatamente o sofrimento maior do nosso partido é por conta do seu legado. Não é por conta só dos seus erros. Todos os partidos erram, né? Seja que erro for, mas o nosso é o legado. Foi muita coisa feita para o ser humano, né? O ser humano, pelo esse amor ao ser humano, pelo direito do ser humano, das pessoas. Do que vale você ter palácios, tudo, e ao seu lado, né, na porta do seu prédio, tem uma família dormindo, né, dormindo, coberta de papelão. Como você passa por cima daquilo? Então, não é possível você conviver assim. Não é possível. Nenhum ser humano suporta isso. Então, uma das coisas que teve o PT no governo, com Lula e com Dilma, foi o carinho, minha gente. Foi o amor. Foi essa preocupação, foi essa coisa gostosa, sabe? Das pessoas, assim, se sentirem protegidas, se sentirem protegidas. Não que o Lula fosse um Jesus Cristo e a Dilma uma fada, mas o compromisso, eles estavam seguros de que estavam cumprindo aquilo que acordou com a população. Olha, nós vamos dar o seu direito, é o seu direito. Nós vamos trabalhar para isso, para cumprir o seu direito. Então, realmente, hoje a gente sente muita falta disso, mas, ao mesmo tempo em que a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Disseram que isso, e é fato, conhecereis a verdade e a verdade liberta. É a verdade que está realmente libertando a gente, sabendo dessas coisas horríveis, desses golpes que deram, né, na nação brasileira, de como foram feitas as coisas, de como se elegeu, como foram feitas fake news e outras coisas mais, né? Como se arrumaram, se ajeitaram, né? Preferiram entregar o Brasil a outro país, os Estados Unidos, vendem o Brasil e os brasileiros e brasileiras, né? E podendo ver uma população empregada, com sua casa direita, decente. Não. Resolveram criar o gabinete do ódio e, através dele... Mentiras, desinformação, genocídio, né? Porque com tanta desinformação em época de pandemia como essa, a gente sabe que os pronunciamentos do presidente da República são responsáveis pelo maior número de contaminados, pela população se descuidar mais, né? E dos estados, dos governos, os governadores estarem então sem apoio, né, do governo federal, que isso jamais aconteceria, no caso de um governo Lula ou Dilma, isso jamais aconteceria. Mas importante, Bené, assim, foi a resistência e, ao mesmo tempo, a ação de vocês rápida, porque antes do Covid bater no Brasil, a esquerda se movimentou, já viu as consequências, já começou a tratar das emergências, dos planos emergenciais. O Consórcio Nordeste, por exemplo, você participou da mesa de rodada, né? Inclusive saiu a lei Aldir Blanc por ele. Foi um grupo importante para combate da pandemia, agora? Muito importante, eles deram o primeiro passo, se não houvesse, porque para o presidente era uma gripezinha, né? E os governadores do Nordeste, o consórcio se preocupou desde o primeiro momento. Não vamos levar isso a sério, não vamos querer que nosso estado, nossa cidade fique impregnada e que morra tanta gente. Então, cuidou, né, de dar os primeiros passos que eles deram com recursos próprios,
sem a presença do governo, e até hoje o governo, apesar de termos votado, né, recursos para os estados e municípios para o tratamento do Covid-19, que é tratar do coronavírus, olha, ainda não chegou Exato. para o consórcio, né? E nós continuamos batalhando para que chegue. Mas o consórcio ele fez toda uma discussão, parecia que eles estavam prevendo que nós íamos ter uma desgraça, né? E eles conseguiram juntar-se e estavam muito mais preparados, claro, não para uma pandemia, mas preparados para fazer atendimento à sua população. Tanto assim que pôde, de imediato, fazer esses atendimentos. Então, tem o Andréia Matos mandando um boa noite, mulheres maravilhosas. Boa noite, Andréia, boa noite. Uma mulher maravilhosa. Então, o consórcio ele discutiu muitas outras coisas. E você vê, a ponto do consórcio, o governo federal quase criou um constrangimento, né, com a China, para não dizer outra coisa, né? E o consórcio foram trabalhando e conseguiram ir comprar da China e atender a população. Mas eu acredito que agora nós estamos numa outra fase, que é a fase de alguns estados já começarem a reorganizar a sua abertura, né, com os cuidados necessários, né, para poder movimentar o seu comércio, mas não naquela loucura que o presidente... Nós estamos no auge ainda do coronavírus. Em alguns lugares, né, estão superando. Tem lugares que abriu uma semana, já está fechando, porque aumento não tem como, né? É uma proteção, é a vida das pessoas. Agora, aqui em Belo Horizonte. Imagine, Malu, fique imaginando as favelas. Você tem uma porta em frente à outra, uma janela em frente à outra, um bequinho para você passar. Você tem 2 salas com 10 pessoas morando na mesma casa. Como é que você se protege? Não tem água nesses lugares. Não tem água, não tem água. E você não tem água, muita gente desempregada, tem fome, aí tem fome, falta d'água, entendeu? E a criança na escola, deveria eles estarem dando esse atendimento. A gente viu, não, as crianças vão mandar, mas mandar a merenda para a criança, não tinha que dar uma cesta básica para essa criança, para a família. Na casa tem mais outras pessoas, né? Mas eu fico imaginando como estão se contaminando. E, como você sabe, essas populações elas moram, né? E a maioria, quem são? Os negros e negras, que estão morrendo aí. Sim, pelos serviços que prestam, né? A grande maioria informal. Informalidade, a maioria da informalidade e um trabalho precarizado desde a reforma trabalhista, que eles diziam que era para dar muito emprego, depois, aqui pelo menos, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, esse emprego não chegou. Não teria como. Não teria como. Famílias inteiras dormindo pelo meio da rua, né? As pessoas com um trabalho precarizadíssimo, carregando aquelas caixas pesadas para lá e para cá, às vezes para vender meia dúzia de limão, sabe? Vender 4, 5 maçãs, a pessoa, aquela coisa toda, aquela energia que tem, né? Todo mundo muito à procura do seu pão de cada dia, que é uma coisa mais sagrada
é você ter um alimento na mesa, entende? Não tem uma coisa pior para uma mãe ou para um pai não ter o que levar para botar na mesa dos seus filhos. Exato. Não ter o que levar. E o governo do Lula pôde isso, mais de 36 milhões de pessoas, né, saíram da miséria. Eu estava acompanhando todo esse trabalho do governo federal, do Lula, da Dilma, no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro mudou, a gente era mais feliz, sabe? O churrasco aumentou na laje, as pessoas puderam fazer mais um pedacinho, e muita coisa, mas muita coisa mesmo. Minha Casa Minha Vida, né? Que chegou até as comunidades, né? Que já nem conjuntos habitacionais que foram feitos, muita coisa mesmo, né? Sim, eu acho que, inclusive, se a gente for falar sobre política, sabe, contra o racismo, Benedita, eu acho que a gente tinha que falar sobre as políticas afirmativas do PT em combate ao racismo. Foram tantas. A inclusão racial nas universidades, a lei das domésticas, as políticas de cota, a lei das domésticas. Quando fala na lei de doméstica, né, que eu tive a honra de, desde a Constituinte, trabalhar com essa bandeira, e agora eu estou trabalhando para que saia a bendita da verba emergencial, né, mas ainda não foi a voto. Uma das coisas que mais emocionou a mulherada pobre foi Dilma ter sancionado o projeto das empregadas domésticas. Naquele momento, muitos olhares, eu acho que o gabinete do ódio cresceu ali, naquele momento, sinceramente. Eu tenho certeza, Bia. Nós vimos todo o esforço da Dilma para poder passar. E eles diziam, não, a gente vai fazer assim, não, eu quero que elas tenham o mesmo direito dos outros, eu quero sancionar esse projeto, essa lei, e ela sancionou. Que absurdo, né, Benê? Assim, a grande maioria das empregadas domésticas no Brasil são mulheres negras, pobres, claro. E quanto se demorou para se enxergar o direito trabalhista dessas trabalhadoras, Benê? Como que a nossa elite, que a gente chama isso, classe média que chama isso, como foi difícil da gente embutir na cabeça do povo brasileiro que a mulher brasileira trabalha, é ser humano e precisa ter seus direitos garantidos trabalhistas, né? Então, quando vocês conseguiram, nossa, eu aplaudo tanto, porque ia ser quebrado um ciclo de geração de domésticas a partir dali. Nós dissemos na época que se houve uma abolição, foi aquela. Foi. Entendeu? Que é igualar o trabalho, o direito do trabalho, do salário, das férias, de tudo, né? Dos demais trabalhadores. O que tem o trabalho das mulheres que se diferenciam dos homens, né? Você vê os garis, tem homens e tem mulheres. Exatamente. Homens e tem mulheres. Você dirige ônibus, tem homens e tem mulheres, né? Na medicina tem médico e tem a doutora também. Por que não a trabalhadora doméstica, né? E o trabalhador doméstico, eles são minoria, mas temos o trabalhador doméstico, sabe? Assim... que ela não tem o direito? Trabalhando a vida toda, com tanta dignidade, sabe? Saiu lá
da senzala, trabalhava lá para Casa Grande, e veio trabalhando, e descobrimos há pouco tempo agora, na Bahia, uma moça com mais de 20 anos ou 25 anos de trabalho numa casa que nunca viu um tostão. Até hoje. Em Até São hoje. Paulo, outro Até caso, hoje. sim, domésticas. Então, nós temos trabalho escravo dentro de residências do Brasil até hoje. Né? Se não E prestar dentro do atenção... lar, isso é inconcebível. Né? Dentro dos condomínios de luxo, dentro dos grandes prédios, você não vai imaginar, ali pode ter um trabalho escravo acontecendo dentro de uma residência. Então, aquilo foi, aquela lei mudou porque transformou a mulher brasileira, porque a mulher... Você, Benedita, conseguiu ser vereadora, deputada, senadora, governadora, mas quantas mulheres negras conseguem tudo isso que você conseguiu ser? Então, quantas mulheres, quantas Beneditas não conseguiram completar o 2º grau ou o 1º grau? Quantas ainda, Beneditas, a gente precisa da liberdade, né? Da direitos e da liberdade. Então... Mas é porque tudo que acontece conosco, Malu, com as mulheres negras, né, com o povo negro em geral, leva muitos anos. Muitos anos. Por isso que, quando veio a políticas de cotas, que eu chamo de ações afirmativas, e teve aquela barulheira toda, né, e você assustou-se, porque você sempre conviveu dentro de uma sala de aula como minoria. A maioria sempre foram. E vocês nunca teve, sabe, assim, porque estava a sala cheia de brancos e poucos negros e negras. Né? Uhum. Quando veio a política, essa política de cotas para negros e pobres, se mudou. Você começou a botar a verdade do Brasil na sala de aula. Porque foram os negros e negras, indígenas. Já pensou você ter isso aí e as pessoas não pensar que essas mãos construíram o país? Né? Por isso, você vê, o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a maioria da população é negra. E dentre essa maioria negra, a maioria são o quê? Mulheres negras. A maioria com esse histórico de trabalhadora doméstica. Trabalhadora doméstica, lavadeira, que lavava. Depois, né, foi crescendo, foi criando-se as lavanderias e as pessoas foram mandando suas roupas para lavar na lavanderia, mas antes era essas lavadeiras. Minha mãe foi lavadeira de Juscelino Kubitschek, e eu entregava a roupa na casa do Juscelino Kubitschek, era só as camisas do Juscelino ali, aquele bem passado, engomadérrima. Minha mãe ia lá, com o braço esticado, para entregar aquelas camisas. Né? Então, todas nós temos essa coisa. E nós vamos encontrar essa coisa também de trabalhadora doméstica, por isso que nós precisávamos regulamentar, porque é da cultura do povo brasileiro, não é de outra cultura. Você vê que esse processo... Né? Você vai para outros países, você não tem essa figura empregada doméstica. Você tem uma pessoa, né, uma trabalhadora doméstica, que vai, faz uma diarista e pronto, e todo mundo, né, vai lá e cuida das suas coisas. Mas o Brasil não, o Brasil tem essa cultura. Se nós temos essa cultura, se para nós fica extremamente difícil não ter uma trabalhadora doméstica, por que não dá a ela os seus direitos? Aí, alegando-se que a trabalhadora doméstica, o seu empregador
não é uma empresa. Portanto, como dar direitos para essa trabalhadora se eles não são uma empresa? Mas eles não são uma empresa, mas são diretores, são donos de escolas, são aí de grandes empresas, de grande e vai em casa também. A mulher também trabalha no grande não sei o que lá, não sei o que, e aquela doméstica, ali é a empresa que ela trabalha, ali é o lugar onde ela trabalha. E se ela não estivesse trabalhando ali, eu não teria êxito na Câmara dos Deputados, porque eu iria cuidar da casa nos moldes na cultura brasileira, vai, cozinha, lava a roupa, bota a criança na escola, tira a criança, vem para cá. Você entende? Uhum. Isso é a vida, é a vida. A minha vida foi assim, pequena, né? Fazia carreto na feira, fazia muito, fui doméstica, e doméstica que tinha que acordar bem cedo, né, para comprar o pão quentinho, para botar o pão lá. Agora, a hora de sair também não tinha, né? Não tinha nada de carteira assinada, não tinha nada. Quando eu completei idade para me aposentar, eu não pude me aposentar porque os anos que eu trabalhei como doméstica eu não podia colocar, não tinha carteira assinada. Você entende? Sim. Então, eu fui me aposentar bem mais lá na frente. Eu estou com 78 anos, né, Malu? Então, você imagine o tempo que a gente trabalhou sem ter isso aí. Então, essa é um pouco dessa história, né? Sim, prejudica demais as mulheres, prejudica demais, porque isso que você estava falando, assim, sabe, né, da mulher, da empregada doméstica não ser reconhecida como uma trabalhadora porque não trabalha numa empresa, mas aquela mulher daquela casa está podendo sair, trabalhar fora, aumentar a sua renda, ela tem quem cuide dos filhos dela, ela tem quem cuide das camisas engomadas do marido, que precisa estar bem nas reuniões, estar bem vestido nas reuniões. Então, e a vida dessa mulher empregada doméstica ficou aonde? Cadê os filhos dessa mulher? Aonde eles estão? Como eles estão? E a vida das mulheres brasileiras, da grande maioria das mulheres brasileiras do trabalho doméstico, como ficou? Então, isso é uma injustiça. Como se repara? Como se repara? É verdade. Como se repara? Só dando a ela os direitos, tendo realmente uma prioridade. Não é privilégio, é uma prioridade. E as políticas de ações afirmativas é isso, é priorizar, né? Priorizar a quem está no trabalho precarizado e que precisa ter a sua situação regulamentada. Então, e o problema do trabalho, né, Benê, o problema do trabalho é geral, assim, ontem nós resolvemos o trabalho das domésticas, agora nós temos os entregadores. Toda hora vai ter um explorado, a gente tem que ficar de olho aberto. Mas esses entregadores surgiram por quê? Pela crise. O alto índice de desemprego, porque você pega entregador, que você eu estudei, mas tive que parar meu estudo. Não, eu sou técnico de não sei o quê. Não, eu sou não sei o que lá. Eu sou não, minha firma fechou. Eu trabalho em informática. Outra... Gente, é esse povo que está aí qualificado num trabalho precarizado. Exatamente. Entende? É esse povo que está aí. Porque o índice de desemprego é muito, muito, muito grande. Aí eles fazem uma reforma trabalhista, precarizam a relação de trabalho. Para quê? Para ter essa exploração. Sim, a pessoa acha que está ganhando mais porque não está pagando isso, né? Está ganhando muito também, menos. Né? Não, se sofrer um acidente, ele é responsável. Se é Uber de carro, ele que se dane. Ele que pague. Tem responsabilidade, né, com o carro dele. Entende? Se
Deus me livre, acontece alguma coisa mais grave, é ele que vai preso, entendeu? Porque não tem como pagar, não tem nada. É um caos, não é um caos? É um caos, porque... Como não vamos falar assim, disso? Claro. Então, o povo brasileiro, tão alegre, tão maravilhoso, tão feliz, merece ser feliz, não merece mais essas coisas que estão acontecendo. Então, trabalhador, né, Bené? Então, trabalhador. Nosso povo é tão trabalhador. Eu estava lendo que a gente está com quase 50% de desempregados no Brasil, assim, da força de trabalho, na idade da força de trabalho. Isso é um absurdo, Bené. Nosso povo trabalha com tudo, que der, leva limão, limpa carro, qualquer coisa. Qualquer coisa. Agora, depois dessa pandemia, não é possível que não haja uma revisão. Tem que ter uma revisão. As perdas foram muito grandes dos trabalhadores, de direitos. Então, o trabalho, eu não vou dizer que é um trabalho forçado, porque o sujeito tem que ir trabalhar, mas é um trabalho escravo, mal remunerado, muito mal remunerado. E agora, com a redução de salário, né, aí mexe na sua aposentadoria, mexe aqui, mexe acolá, e te dá mais jornada de trabalho. E é isso que é a vida, Bené? Não dá. A gente tem 24 horas por dia para viver. A gente trabalha, não consegue comprar o pão, não consegue comprar o arroz, não consegue pagar a prestação. Não dá. O trabalhador, a gente estava vindo com umas políticas tão bacanas, assim, de valorização de salário mínimo, Bené, sabe? Sim. Piso salarial para professores, nós não tínhamos. Né? Então, no Dia do Trabalhador, não ter uma fala para os trabalhadores e as trabalhadoras, não ter uma fala, mas também não tinha o que falar, né? Falar o quê? Pedir desculpas eles não vão, Bené. A gente vai ter que desmontar todo esse desmonte e construir uma coisa nova daí, né? Muito Bené, eu achava que a gente, depois que criou os crimes contra o racismo, crimes contra o racismo, né, contra atos racistas, e quando a gente começou com todas essas políticas afirmativas, a gente nunca mais fosse ver e presenciar um racismo tão violento como a gente tem presenciado pós-golpe. Como a gente conserta isso? A gente estava tentando consertar, Bené. Como a gente conserta esse estrago? Porque nós temos um governo racista, se ele mexe nas cotas. Você tem que ser antirracista, essa que é a campanha, antirracista. O antirracista é aquela pessoa que não aceita o racismo, mas não fica de braços cruzados, ele vai à luta, né? E você tem uma coisa que a gente teve 1000 debates agora com a morte do George lá nos Estados Unidos, né? Que nós trouxemos, ela chegou em vários países e aqui no Brasil nós trouxemos exemplos horríveis, né? Aquela situação lá e os exemplos daqui, né? Atira na cabecinha, faz umas coisas assim, um negócio dessa natureza. Então, nós temos exemplos 1000. Mas, ao mesmo tempo, né, nós tivemos um período no qual nós vimos, não é uma questão de ascensão social, é de visibilidade. Mas isso só foi possível quando outras pessoas se comprometeram. Você é professora branca, você tem que se comprometer com o seu aluno negro que está na sala, com outros, né? Você não, o bullying, você não pode, essas coisas todas.
Se você vai criando nessas pequenas coisas, você vai, daqui um pouco mais, se livrar do preconceito que você tem, porque as pessoas têm preconceito. Ensinado. E se elas não cuidam dele, ela acaba um racista. Né? Então, o que fazer? O que fazer é assumir que esse país é racista. Foi assim que Lula fez. Esse país é racista e a gente tem que fazer alguma coisa para os negros e negras. Vamos começar pela educação. Vamos botar negro na faculdade, vamos formar doutores, vamos formar doutoras. Gente, mudou a cara da universidade, mudou também as profissões chamadas de elite. Exato. As profissões chamadas de elite. Sou doutor, não sei o quê. Eu sou um ginecologista. Eu sou engenheiro. Engenheiro é essas profissões. Eu sou economista. Então, nós hoje podemos ver, e foi muito importante, o Lula e Dilma, quantos médicos temos hoje, negros e negras? Porque a gente não tem que ter medo de dizer negros e negras. E o branco tem que entrar nessa. Ele tem que entrar nessa e reconhecer de que ele é um privilegiado. Privilegiado pela cor da pele dele. Então, a cor da pele dele permite ele estar numa ascensão social melhor, né? Permite que a imagem dele seja mais projetada e mais exibida, né? Numa coisa que ele esteja fazendo, que eu não quero aqui nominar, né? Mas quando você não projeta essas imagens, isso fica extremamente difícil. Né? Então, no governo de Lula começou. A gente não via negro fazendo propaganda de governo. E mulheres também. É verdade. Mulher só se fosse, sei lá, no governo de Lula e de Dilma nós vimos isso. E isso o quê? Projetou a imagem. Então, o que se pode fazer é isso. É reconhecer que existe gente negra. Meu Deus, né? Nossa, Benê, a gente falar isso né? Depois de tanta contribuição, né, cultural no nosso povo negro, né? A gente falar isso é a gente lutar pelo direito humano da mulher, pelo direito humano do índio, pelo direito humano do LGBT, do negro. Bom, eu acho que a luta pelo direito humano vai ter que sempre, né? O capital ele não gosta de gente. Não. Por quê? Ele não gosta de gente como a gente, mas gosta das mãos, dos pés que podem produzir para eles. Sim. Isso ele. E é descartável. Produziu, envelheceu, acabou. Joga fora. Vamos pegar uma outra safra. É assim que se vê essas coisas. Sim. E nós estamos falando disso aqui e eu estou pensando, né, na possibilidade de, na cidade do Rio de Janeiro, que tem essa população enorme, né, de trabalhadoras domésticas, negras, e não negras, né, mas, ultimamente, mais negras, até porque antes você tinha uma cozinheira, uma babá, né? E você tinha jardineiro, você tinha... Aí não, a cidade começou a crescer para cima, não é isso? E aí você já foi eliminando o jardim, né? Ficou a piscina, mas aí é uma só, que aí você pega uma pessoa que vai e limpa. Quer dizer,
esse mercado de trabalho a gente também tem acompanhado. E a gente pensa começar a trabalhar a economia solidária, porque a economia solidária você trabalha no local. Qual é a potencialidade que tem, né, aquele local onde você mora, onde você convive? O que você pode se produzir? Hoje mesmo me perguntavam numa outra live sobre o carnaval. Eu digo, olha, carnaval emprega todo mundo por o ano inteiro. Muita gente da comunidade. Muita gente da comunidade. Por quê? Porque tem que costurar, tem que cozinhar, tem que fazer, tem que cuidar da bateria, tem que fazer os ensaios das escolas, aí o outro vende pipoca, um vende não sei o quê, outro vende não sei o que lá, bota a barraquinha dele. Quer dizer, você tem um movimento cultural altamente produtivo que traz recurso para o município e também para o Estado, porque o Estado, com o turismo, né, vem e explora essa questão. Então, isso é uma coisa que existe. Então, como não investir nisso? Como não investir? E é bonito pra caramba, Bené. E não é uma coisa Nossa, os enredos. Sabe? Não, cultura. Sabe? Entretenimento, não, somente não. É cultura. Não, a nossa história. Você vê que aquela gente dançando ali, imagina se você fazer aquilo. Aí você vê, não é só, né? Você vê, a dança, é a música. Como é que uma pessoa pode cantar durante 2 horas seguidas, mas seguido, que não pode parar, sabe? Você vê tudo ali, né? Você vê aqueles carros, né? Aqueles carros alegóricos, aquelas coisas todas incríveis que eles fazem. Que isso? Aquilo é arte. Pelo amor de Deus, aquilo é arte. E a expressão popular. Aquelas pinturas, e feito por quem? Pela mão de quem? Pelos negros. Dos negros. Os pobres da comunidade. Então, você não pode ver o carnaval, segundo a nossa concepção, essa é uma festa diabólica. Depende do seu ponto de vista, do que você esteja considerando. Depende do que você vai fazer no carnaval. Se for brincar, se for ver desfile, não tem nada demais. Entendeu? É por isso que eu digo, depende do seu ponto de vista. Depende do que você faz. Assim como o carnaval, tem uma coisa que não me sai da memória, que é uma coisa fantástica, o circo, meu Deus, eu nunca mais vi um circo. A cidade tem que ter circo, as crianças adoram palhaço, adoram. Então, fica dizendo, não, mas as crianças agora só querem celular, só querem... Tudo bem, que tem uma tecnologia que tem que ser vista, mas a gente leva as crianças para relaxar, sai de casa com elas, sai do quarto com elas, entendeu? Sentir emoções. Vai ver uma coisa diferente, né? Vai sentir uma emoção diferente, assim, você vê a olho nu, o cara descendo lá naquelas cordas, brincando, dizendo você sorrir, né? Gente, eu me lembro do realejo que passava, você não é desse tempo, sou eu. Aí o realejo passava, aí a gente falava, lá vem o realejo. São lembranças que nos faz agora estar maduros e maduras para a gente poder entender esse momento e colaborar com as pessoas que fazem as coisas. E você descobriu onde é que os negros estão. Parece que a gente não tem negros, né? Ele é tão invisível, não temos negros. Tá? Então, você tem aquela coisa que tem sonhos, né? Que tem aquela beleza que
é natural, né? É preciso que você valorize essas coisas. Não tem. E você vai achar os negros lá. Você vai achar os negros lá. Ah, riquíssima música popular brasileira, tem tudo. Tem tudo de vocês ali. Eu digo assim, minha gente, de onde vocês acham que nasceu o rock and roll, minha gente? Exatamente, exatamente. No outro dia eu estava até assistindo, né, o canal Arte Arte e entretenimento. Será que é arte e entretenimento? Arte mais alguma coisa. E de vez em quando você vê ali. Aí tem um jazz, um negócio fantástico. Aquela negrada ali acontecendo, né? Olha, e a gente vindo assim, o rock nascendo, a gente, de onde vêm essas coisas maravilhosas? Mas, no entanto, o Brasil precisa ter encontro com a verdade, né? A verdade é essa. A verdade liberta. E Exato. nós haveremos de ver o nosso Brasil livre. Exato. E nossa cultura negra, sim. Nossa cultura negra, sim, também. Indígena, nossa cultura negra. Você vê a cultura nordestina, que coisa, meu Deus do céu. Mais lindo, mais lindo. É muita coisa, é muito lindo, é fantástico, sabe? Eu fico encantada. É porque é uma forma da gente poder ter acesso à arte. Eu sou artista, eu acho importante o meu trabalho, porque é um trabalho de resgate do nosso tempo, é o nosso olhar para o nosso tempo, para lá na frente as pessoas poderem ter acesso à própria história, à própria identidade. Então, o artista ele tem um trabalho gigantesco nesse nosso tempo. Olhar, reparar e guardar. Isso, identidade, né? É a nossa identidade. A gente tem que amar nossa cultura, porque ele é muito, mas ele é muito, muito, muito. Uma das coisas que até hoje eu não compreendo, aqui está dizendo assim, que saudade do Haddad na educação, do Celso Amorim na relações exteriores, eu também. O timão. Eu também. E nós temos hoje, também nesse momento em que a gente está brigando pela democracia, né, que a gente quer o povo com mais liberdade, a educação e a cultura é um caminho fantástico. O que eu tenho ouvido e visto é de encenação, de música, de dança corporal, contestando tudo que está acontecendo nesse país. Não tem, minha filha. Não tem. Resistência. Sabe? Não tem, não existe. Eu fico assim, como é que pode? O menino do rap falou tudo, ele pega o Congresso, o Senado, mano. Aí vem o outro lá, pega seu violão e vai nessa música. Aí vem outro. Gente, pelo amor de Deus, por que não investir nessa cultura? É fantástico, é fantástico. É porque ela é perigosa, Vené, porque ela aponta, ela fala, olha, isso tá bom, isso não tá. Liberta. Ela liberta, ela é perigosa porque ela liberta, nos liberta. Eu queria que você falasse sobre a lei Aldir Blanc, porque eu acho que a gente tem um bando de artistas aqui assistindo a gente hoje, para a gente falar o que essa lei vai beneficiar a classe artística brasileira. Nós tivemos... Não, eu vou falar uma coisa que vocês já sabem, né? Vocês foram os primeiros a encerrar essas atividades. E a gente tinha que olhar isso, né? Porque, afinal de contas, você, para chegar até onde você chegou, e eu, para chegar até onde estou, para nós estarmos aqui fazendo isso, teve muita gente aí, né? Teve muita, né? Se você dança, cadê o coreógrafo? Né? Não é assim, não. Não é, não. Eu cheguei e dancei, eu cheguei e cantei, eu cheguei... Não, é claro que as pessoas têm, naturalmente, né? Elas estão identificadas com alguma arte. A gente nasceu assim. Eu sempre digo que
a gente não entende que todos nós nascemos cantores e cantoras. Primeiro, essa é a primeira arte. Você nasce cantando. Abril, se você não cantar, né, alguma coisa está errado. Né? Você nasceu... Aí não. Você nasceu... Se Sim, não já na boca. tiver isso, você já se comunicou. Estou presente, Aham. cheguei, estou aí. Né? E dali você vai tirando, né, as outras artes que lá estão, né? Vai acompanhando, você vai, junto com a inteligência divina, você vai acompanhando isso. Então, nós sentimos que a Comissão de Cultura passou o ano inteiro da Câmara, passou o ano inteiro lutando, que acabaram com o Ministério, pegaram a secretaria, botaram a secretaria, aí botaram uma secretaria, mas um dia estava na cidadania, outro dia vai não sei para cá, aí muda, bota o secretário de Cultura, aí não faz nada porque tem que ir embora, aí o outro também não faz porque vai embora, o outro também... Uma loucura total, uma loucura total. E nós já vínhamos trabalhando com o consórcio, a questão cultural, né, com o consórcio, vínhamos trabalhando com os fazedores, né, de cultura, vínhamos conversando com secretários de cultura e apresentando sempre as demandas, porque tem demandas lá, a gente discutia o audiovisual, a gente discutia o Fundo Nacional de Cultura, né? A gente discutia ponto de cultura, discutíamos muita coisa. E viemos amadurecendo. Quando chegou agora a pandemia, o coronavírus, e que vocês tiveram que parar, nós ficamos pensando em algum que, parando tudo, para a sua vida totalmente. Ele não tem nenhuma reserva, entende? Ele não tem nenhuma reserva, porque cultura também é um negócio meio esquisito. Né? Não fala, não fala. É maravilhoso, mas para dar dinheiro... Não fala, Não, eu sei que eu tenho um na família, sabe? Aqui na família tem sempre... aí eu falo que tem sempre alguém aí, eu tenho um na família. Né? Todo mundo tem um na família. E está sempre duro. Aí, então, nós vimos o seguinte, bom, a gente tem que alimentar essa rapaziada, né? Que tá aí, pessoal, aí vi um que ia vender instrumento, outro ia fazer um bazar, outro não sei o quê, e os artistas se reunindo para dar cesta básica, para segurar o outro, conta luz para pagar, o espaço, tudo isso. Aí vamos pensar num projeto. Então, ele foi um Obrigada. Projeto oriundo da Comissão de Cultura, com várias mãos, e com outros projetos também de outros colegas também da Comissão de Cultura que apresentaram ali. Vocês sabem, a Jandira foi a relatora, e como relatora também ela conversou com o Brasil. Nós conversamos com o Brasil, conversamos na comissão, conversamos na apresentação do projeto, né? E esse projeto foi a relatora, Jandira, quem falou assim, o audit tinha, né, foi uma coisa chata para nós, triste, porque nada pudemos fazer, nem por ele, nem por ninguém, né, naquela condição. E aí o nome ficou Aldir Blanc. Muito bonito. E essa lei, né, ela vai, então, beneficiar esses mais carentes aí da cultura, mas vai ter o recurso para espaço. Nós fizemos uma cartilha que distribuímos, né, falando um pouco do como é que foi esse processo. E vocês já viram que o governo vetou os 15 dias, porque
No projeto tinha que, logo que fosse sancionado, 15 dias, teria que Cumprir. começar a executar. O governo vetou porque achou, o governo Paulo Guedes, achou que não daria, mas que precisaria de mais tempo. E agora nós estamos esperando, né? E vocês, artistas, têm que ajudar nessa pressão. Mobilizar, cobrar. Para que a gente ele possa mandar a medida provisória, né? Para ver o orçamento e executar. Né? Sim, nós temos muitos Porque trabalhadores. Se demorar, não, tem Sim. muitos trabalhadores. Muitos. Vai pegar, né? Vai pegar muita gente, né? A gente ainda vai precisar. Aí, eu não sei. Não, Benê, nossa, a gente vai ter que repensar tudo de cultura agora. Tudo. Né? Você com um projeto, até as atividades todas culturais, todas, não tem uma atividade cultural funcionando. Né? E aí nós estamos também preocupados, mas, ao mesmo tempo, vocês estão dando conta do recado, porque, afinal de contas, vocês fizeram uma pressão, né, e uma mobilização. Né? Nós tivemos de vocês a maior atenção para poder fazer tudo isso. Né? Porque quando você vai relatar um projeto, né, você, além de ter conhecimento sobre o assunto, mas dá um trabalho tremendo, que você tem que articular na casa e articular também com os secretários, os governadores, os prefeitos, prefeitas. Por quê? Para que a sua bancada também, que ele tenha lá, chegue junto. Né? Chegue junto. Então, não é uma coisa fácil. Né? É uma coisa extremamente difícil. Mas o que valeu nisso, a gente tem que dar crédito para vocês. Vocês ficaram numa conferência dando todos os dados que Jandira pedia. Nós fazíamos reuniões diferentes, né? Eu com o projeto, acompanhando, dando aquela atenção política que precisava dar naquele momento ao projeto. Mas tem uma coisa, viu? Que é muito bom que a gente coloque isso. É que o projeto ficou redondo para pegar norte e sul, leste e oeste. Porque contemplou tudo. Contemplou tudo. E aí, uma jornalista veio me perguntar: mas todos os artistas vão receber? Aí eu disse: eu tenho certeza que a Ivete Sangalo não, eu tenho certeza que o Gilberto Gil não. Aí fui falando para ela poder compreender, né, do que se estava tratando a lei. Exatamente. Das pessoas que precisam. Aquelas que não têm nada, elas não têm nada, não está saindo de canto nenhum, de coisa nenhuma. Né? Exatamente. As pessoas do teatro, as pessoas da dança, as pessoas da música ao vivo, os músicos que tocam como acompanhantes, as pessoas que dependem da aglomeração, que sem aglomeração não está conseguindo trabalhar. Não está conseguindo trabalhar. Então, eu vi que a lei contemplou todos, porque as classes artísticas são diferentes, têm suas especificidades, têm as suas necessidades específicas, mas a lei foi abrangente. Olha, todo mundo que está precisando de ajuda agora do Estado, aqui estamos. Né? A política vai... A esquerda vai resolver esse problema mais uma vez. Chama a esquerda para resolver, chama o PT para resolver, vamos resolver mais uma vez. Então, impressionante, né? Eu fico observando lá na Câmara. Gente, se não fosse a esquerda, se não fosse a oposição,
Meu Deus, que desastre seria. É Que desastre. golpe, né? Sim, é golpe, né? A gente sabia que a gente ia conseguir montar no máximo um legislativo bacana, conseguimos, ainda bem que a gente conseguiu ter mulheres fortes, homens fortes, corajosos como vocês lá para defender a gente. Eu queria falar sobre Rio de Janeiro com você, Bené. Você topou ser pré-candidata. E quais são esses desafios, hein? E o que a gente vai poder falar hoje aqui para a população do Rio de Janeiro para ter Vai esperança? poder falar com a população do Rio de Janeiro de que eu estou pré-candidata pelo Partido dos Trabalhadores, para a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Mais uma vez, nós colocamos o nosso nome, porque amamos a cidade, amamos o povo, não aguentamos mais para a situação e a gente sabe que aonde o PT governa dá certo, dá certo. Nós estamos no Rio de Janeiro, aqui no estado, com Maricá. Maricá está dando um show de administração, de gestão, lá o prefeito Fabiano Horta, a cidade feliz com aquilo. Nós entendemos que nós vamos juntos mudar a cidade do Rio de Janeiro. A gente tem muito esperança. Nós vamos mudar com amor, nós vamos mudar com as pessoas. E sabe o que nós temos feito é entender, né, essa situação de que não existe milagre, existe compromisso. E nós não podemos dividir a cidade. Se nós dividirmos a cidade, como é que eu vou ter emprego? Como é que eu vou ter uma escola funcionando? E essa gente, principalmente as pessoas mais pobres. Onde estão nossas merendeiras? Onde estão nossas faxineiras? Né? Onde estão nossas doutoras? Porque tem também nas comunidades, sabe? Sim. Tem engenheiro, lá tem gente pensante, sabe? E eu sou uma ótima cozinheira. Quando eu vou falar dessas coisas, eu falo com muita seriedade. A minha comida fica melhor do que a comida que fazem no restaurante e pagam uma fortuna. Portanto, essas mulheres que trabalham precisam receber dignamente o seu salário. E é isso que eu quero para a cidade. Cuidar da cidade como você cuida da tua casa, como você cuida dos seus filhos, como você cuida dos seus netos, no meu caso, bisavó, bisneto. Eu quero dedicar essa minha energia, né, e fazer com que o estado do Rio de Janeiro, né, pós essa pandemia, a cidade do Rio de Janeiro seja uma cidade da gente. Uma cidade da gente. Que os hospitais funcionem. Porque essa pandemia não vai, a gente não sabe quando. Nós estamos trabalhando assim com medo, né? As pessoas estão com medo de sair, aquelas que, né, estão com medo de sair. Como é que a gente pode, né? Nós estamos com 60 mil mortos por Covid. Exatamente, as pessoas que estão saindo são os arrimos de família. Mas o quê? Nós poderíamos ter os médicos cubanos, nós poderíamos ter os médicos brasileiros que se formaram lá fora e que estão no Brasil, nós poderíamos ter tudo. Então, você pode perfeitamente, numa prefeitura, você tomar essa iniciativa de fazer esses contratos,
sabe? E dar assistência ao povo. Você tem que fortalecer o Sistema Único de Saúde e o Sistema Único da Assistência Social. E o povo tem que ter médico para atender, o povo tem que ter remédio. Viu que o governo acabaram com as farmácias populares? Gente, é uma loucura isso, não é? Então, é muito bom, mas muito bom mesmo, que a gente tenha pé no chão e que nós vamos junto, Malu. E eu espero que todas as pessoas possam contribuir. Você tem uma ideia boa para a cidade do Rio de Janeiro e você quer conhecer o nosso programa, mas também quer contribuir, contribua. Dê a sua contribuição como carioca ou não, mas que more na cidade do Rio de Janeiro. Não importa se você é da comunidade de cima, que eu chamo comunidade de cima, e a comunidade é de baixo. Que a gente tenha força, que a gente tenha esperança. Eu sempre digo, Deus é grande, Deus é forte, Deus existe. E Ele vai nos ajudar nessa tarefa. É só a gente cumprir o que manda a lei orgânica do município. É só a gente cumprir também o que diz o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros, como se fosse você mesmo. É o compromisso, né, Bené? Quem ama não mata, né? Quem ama não mata, nem deixa matar. Né? Quem ama não mata Exato. e nem deixa matar. Não. Quem ama, cuida. Sim, e nem mira na cabecinha das Não, crianças, bota nem na mira em cabecinha. cabecinha de criança. A gente precisa de gestores amorosos. Mas é A isso. gente precisa de amor mesmo, a cidade do Rio precisa de amor, o Brasil precisa de amor, e a gente... Eu não sou do Rio, eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte, e já estou torcendo. Né? Já estou torcendo, já tem meu apoio, e eu acho que o Brasil tem que estar unido agora. Estou torcendo. E o Brasil tem que estar unido para salvar o Rio de Janeiro do ódio, da violência, do genocídio negro, e salvar o Brasil desse ódio, desse racismo, desse desamor que aportou por aqui, mas que aqui não pode parar, não. Não tem porto aqui, não. O Brasil é muito bonito, Bené. É muito alegre. Vamos ajudar esses de família, né? Que estão aí sofrendo, nossos idosos, né? Eu penso muito, 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 nossas mulheres, eu penso muito, muito, muito. E na nossa família negra, e na nossa família indígena, gente, que estão fazendo também. É triste, viu? É triste. Eles também são resistência. Viu? A gente... E a gente... Sim, e Bené, uma coisa, não é porque vocês estão lá e que está... A gente, como cidadão, a gente tem que participar junto com vocês, a gente tem que apoiar o trabalho de vocês, a gente tem que entrar na cobrança junto com vocês, né? Porque também não adianta a gente pensar assim como esquerda militante, que, tem Bené lá, tem o pessoal está brigando lá. Não, a gente é um país... E tem mais, hein? Todo mundo junto, né? Bolsonaro não sai. Sem povo, exatamente. Bolsonaro não sai. É bom que as pessoas Bené, saibam disso, que somos nós que vamos tirar Bolsonaro de lá. E a cultura está efervescente. E está aí apontando, está apontando. Não é o eu avisei, não. A gente já avisa, assim, com 20 anos de antecedência. Né? A gente precisa se humanizar mais. Se humanizar mais. É isso que a cultura faz, tenta. A gente já está aqui na live 1h11. A Bené hoje passou o dia, desde as 9 da manhã em lá. E eu queria agradecer demais, Bené, a tua participação aqui hoje, desejar para você muita saúde, muita força, muita alegria. Você é uma mulher que merece ser beijada todos os dias, abraçada todos os dias, ter os pezinhos, com alguém fazendo massagem nos seus pezinhos todos os dias. Você é uma querida. Olha, merece ainda bem que eu tenho todo carinho. Eu tenho um companheiro nessa linha, viu? É muito bom.
Você tem um companheiro. Oh, que gostoso! Que bom, Tem um Antônio. companheiro nessa linha, me encanta. Isso mesmo, tá certíssimo. Certíssimo. Receba todo o abraço de todo o povo brasileiro, de toda a militância de esquerda petista com você, tá, Bené? Olha, eu quero Muito amor para você, agradecer muita energia boa mais para uma vez você. a vocês. Eu gostei tanto dessa live. Parece que eu estou descansando, fiquei Que gostoso. pensando, sabe? Era isso. Você terminou o Isso que eu trabalho queria. do dia, aí você vai sentar para conversar com alguém. Vamos conversar. E eu senti essa urgência, a gente foi, né, nessa conversa boa, também falando desse nosso querido partido. Ai, Carinho. Bené, carinho. vocês precisam de carinho, e eu acho que a gente está aqui para mostrar que vocês fizeram um maravilhoso trabalho e vão ter de nós todo o carinho e todo o respeito sempre. Muito obrigada, Bené. Nada. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente hoje. A gente já... Logo, logo a gente volta, né, Bené? Um dia a gente volta para conversar, para você contar sobre mais vitórias. Um beijo, Bené. Beijo. Bom trabalho, Bené. Para vocês também, tá? Obrigada. Obrigada.